Então, vamos lá. O sistema urinário, ele é responsável pela produção e pela eliminação da nossa urina, né? Ele tem a função de filtrar todas as impurezas que estão no nosso sangue, circulando pelo nosso organismo. E quando a gente fala impureza, a gente quer dizer que são substâncias que o nosso corpo ele não vai aproveitar, tá? O sistema urinário ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, certo? A gente vai falar da formação da urina também e da função de cada órgãozinho aí, tá? Mas é bem tranquilo, acho que vocês já até viram isso. Então, vamos lá. Os rins, eles vão se ligar, né, ao nosso sistema circulatório através da artéria renal. Lembrando que sempre os órgãos eles estão interligados, né, por artérias e por veias. Então, aí vocês vão ver também que tem veias renais também no desenho. E o rim, ele vai ter uma unidade, a gente chama de unidade básica de filtragem, depois a gente vai falar dele, que é um néfron. Só que aí lá dentro do néfron, a gente vai ter o que a gente chama de glomérulo, que é uma rede de capilar, né? O capilar a gente já estudou, uma rede de capilar sanguíneos, onde a água e os resíduos vão ser filtrados do sangue e vão formar o filtrado glomerular. E ele é responsável pela filtração do sangue, né? E ele é composto por um tufo de capilares, como se fosse uma bolinha mesmo. E aí vocês vão ver que o nome ele vai variar. Vocês vão encontrar ele como glomérulo, cápsula glomerular, ou então também como cápsula de Bowman. Vocês vão encontrar todos esses nomes, tá? Cápsula renal também, às vezes aparece, mas é tudo a mesma coisa, tá? Então, a filtragem do nosso sangue, ele vai estar vai começar, né? Vai ter início lá no glomérulo, que é no comecinho do nosso néfron. E aí, vocês conseguem ver aí o desenho, né? Tá um corte do rim, e é bem na pontinha mesmo, nos cálices renais, que a gente vai encontrar essas estruturas. O néfron. Aí vocês estão vendo que já está com outro nome, né? Está com cápsula renal já. Mas é a mesma coisa. O néfron é a nossa unidade básica de filtragem do sangue e ele é formado pelos glomérulos, cápsula glomerular e também pelos túbulos renais. Aí vocês vão ver também tem o ducto coletor, tá? É que eu não coloquei escrito, mas tem aí na imagem. Como é que vai acontecer a filtragem? Depois a gente vai ver que a filtragem ela se divide em 3 processos. Mas aí aqui ele está um pouquinho resumido, né? Como que isso acontece? O plasma, né? Ele é forçado pela pressão sanguínea. Parte desse plasma ele vai sair dos capilares que vão formar os nossos glomérulos e vai cair na cápsula glomerular. Em seguida, essa parte do plasma, ele vai passar para o túbulo renal. E aí, as substâncias que são úteis para o nosso organismo, que é a água, glicose, sais minerais, alguns nutrientes, tudo isso que é o que o nosso corpo precisa, né? Que vai estar contido nesse líquido que vai ter formado, né? Vai atravessar a parede desse túbulo renal e vai retornar para a nossa circulação sanguínea. E aí, isso que é o que a gente precisa, vai ser distribuído para o nosso organismo, para os outros órgãos. E aí, o que vai restar lá nos túbulos é o resíduo, né? Que é o que o nosso corpo não vai aproveitar, que vai ser eliminado depois, pela urina, né? É uma pequena quantidade de água e também resíduos como a ureia. E aí a gente chama esses resíduos, né, de urina. É assim que vai formar a nossa urina. Aí, os 3 estágios, né, de formação, eu coloquei aqui para ficar mais fácil, a gente divide em 3: a filtração, reabsorção e a secreção. Aí, de novo, né, eu coloquei assim só para ficar mais fácil de vocês entenderem. A filtração, né, em razão da alta pressão do sangue no interior dos capilares do glomérulo, as substâncias vão extravasar para o interior da cápsula renal.
E aí, esse filtrado que é resultante, né? Que possui uma composição, ela é semelhante ao plasma sanguíneo, mas ela tem menor quantidade de proteínas, vai seguir em direção aos túbulos renais. E aí vai acontecer a etapa de reabsorção, que é quando alguma substância que o nosso corpo vai utilizar vai ser reabsorvida para o sangue. A secreção é a transferência de moléculas presentes no nosso sangue para dentro do lúmen do néfron. Vai passar ali pelos túbulos, tá? O que quer dizer esse lúmen do néfron é isso. E aí, os principais produtos, né, as principais substâncias que vão ser secretadas, a gente vai ter o hidrogênio, potássio e a amônia. Certo? Tem alguma dúvida? Alguma coisa? Uma pergunta? Se eu estiver falando muito rápido também. Por enquanto, não. Eu estou falando muito rápido? Eu tô entendendo de boa, professora. É porque às vezes eu empolgo, aí eu acabo falando rápido e nem percebo. Mas então vamos lá. A bexiga. Ela é um órgão muscular, né? É um músculo, e ela também é elástica, porque ela tem como função armazenar a urina que vai chegar através dos ureteres que vão sair lá dos rins, né? Então ela é elástica porque ela realmente ela muda de tamanho, tudo vai depender da quantidade de urina que ela vai estar armazenando, né? E aí, quando esse valor que eu vou falar agora, ele varia de acordo com a literatura, tá? A literatura que eu peguei diz que quando a urina chega em mais ou menos 300 ml, os sensores que estão presentes na parede da bexiga, eles vão enviar uma mensagem para o nosso sistema nervoso, fazendo com que a gente tenha a vontade de urinar, né? Que a gente precisa eliminar essa urina. Aí vocês vão ver que algumas literaturas, se vocês forem pesquisar, vai dizer que é de 200 a 350, varia bastante, mas é mais ou menos 300 ml, tá? Na parte inferior da nossa bexiga, a gente vai ter o que a gente chama de esfíncter, que ele que vai ter ali, vai fazer o funcionamento, né? Vai prender ou então vai liberar a nossa urina. Quando a bexiga ela tá cheia, o esfíncter ele se contrai. Então ele contrai para a urina não sair, né? Senão a gente ia ter problemas aí, que é o que a gente vai ver depois. E quando a bexiga está cheia, né? O esfíncter se contrai, empurrando a urina em direção à uretra. Então, ela vai ficar presa ali bonitinho. Aí, vocês conseguem ver aí na imagem que a primeira aí de cima, o esfíncter está contraído e a urina está presa lá no comecinho da uretra ali, né? Na urina, na bexiga, mas ela está presa. Quando a gente vai fazer o xixi, esse esfíncter, ele relaxa e aí a gente tem a liberação da urina, tá? Ureteres e uretra. Os ureteres, eles são dois tubos que vão medir mais ou menos 20 centímetros e a função deles é somente conduzir a urina que é formada lá nos rins até a bexiga urinária. Não tem nenhuma outra função assim, não. A uretra, ela é um tubo que vai conduzir a urina que está lá na bexiga para fora do corpo, né? E aí a diferença entre a uretra da mulher e do homem é exatamente o tamanho. Enquanto a uretra feminina mede mais ou menos 5 centímetros e vai transportar somente o xixi, né, a urina, a uretra masculina ela vai medir mais ou menos 20 centímetros e além da urina ela também vai transportar o líquido seminal, tá? Então é essa que é a diferença entre a uretra do homem e da mulher. Aí vocês conseguem ver até na imagenzinha a diferença de tamanho. E aí agora a gente começa a falar das patologias, porque a parte de anatomia, de função, essas coisas assim, ela é bem tranquilinha, não é muito difícil, não. É bem pequenininho. E alguns, aqui, quando a gente estiver falando, vai aparecer, é uma patologia do sistema urinário alto, das vias urinárias altas. Isso quer dizer que a gente está falando dos rins e dos ureteres, tá? E aí, quando a gente falar vias urinárias baixas, quer dizer que a gente está falando da bexiga e da uretra, tá? Só para vocês não confundirem. O que é a cistite?
Ela é uma Professora, inflamação. Oi. será que você pode escrever isso no comentário? Só Aqui para no poder. chat? É, pode ser, só para poder copiar. Tá, peraí. Eu vou querer que vocês copiem outra coisa também, e aí depois eu vou falar para vocês, tá? No finalzinho eu vou fazer uns comentários, aí vocês me avisem que eu digito para vocês. Tá bom. Vamos lá. A cistite, ela é uma inflamação da bexiga, né? E ela geralmente é iniciada lá na uretra. Ela é mais frequentemente causada por micro-organismos, né? E aí a gente tem principalmente bactérias, por nada. Principalmente provenientes do trato intestinal. E aí a gente vai ter uma bactéria que é a principal causadora da cistite, porque a cistite ela é o quê? É o que a gente chama de infecção de urina, tá? E aí a principal causadora disso é a bactéria que a gente chama de Escherichia coli. Ela é uma bactéria do trato intestinal, tá? E aí a gente, né, como a gente é bem azarada, as mulheres elas têm mais probabilidade de ter infecção de urina, né, a cistite. Por quê? Porque a nossa uretra ela é menor, então a infecção que começa ali a inflamação que vai começar ali na uretra, ela é mais fácil, né, mais rápido de chegar até a bexiga, e também porque ela é mais próxima do ânus, e se é uma bactéria proveniente do trato intestinal, fica muito mais suscetível, né? Nos homens, a cistite geralmente ela é secundária, ela é causada por alguma outra doença, principalmente infecções da próstata, tá? Porque a próstata, quando o homem tem o aumento da próstata, né? Quando ela está infeccionada, inflamada, ela tende a aumentar. E aí a próstata, ela vai pressionar a uretra. Então o xixi ele não vai passar e aí pode causar a inflamação, né? Porque o xixi ele vai ficar como se fosse preso mesmo. E aí a gente tem a inflamação da bexiga. Causas: infecção ascendente da uretra causada por refluxo de urina da uretra para a bexiga, contaminação fecal, uso de um catéter ou citoscópio. O catéter, a gente aqui está dizendo, querendo dizer que os catéteres, né, sonda vesical de demora ou a de alívio mesmo. Aí, até se vocês quiserem anotar isso daí, eu repito para vocês mais devagarinho, porque isso não tem aqui no slide. Por que o catéter ele é tão perigoso e por que ele passou a ser somente enfermeiros podem fazer, privativo do enfermeiro, né? Porque o catéter, ele é um procedimento que tem que ser feito de forma estéril, ele tem que ser inserido de forma estéril, principalmente ou de longa, né, ou de longa permanência, que é o catéter de vesical de demora, que a pessoa aí fica uma semana com esse catéter ou até mais tempo. E o de alívio também, apesar do de alívio a gente passar, fazer, né, o paciente libera a urina e a gente retira. Porém, os dois, você imagina, você inserindo um catéter dentro de um órgão do paciente. E aí, se você contamina, você vai fazer esse paciente ter uma cistite. E aí, antes, os técnicos, eles eram liberados a fazer, né, e a inserção do catéter, porém, os números de infecção estavam sendo muito altas. Muitos pacientes estavam fazendo infecção. E aí, foi proibido, né, pelo COFEI, e foi dito que é um procedimento privativo do enfermeiro para poder tentar reduzir essas taxas, porque aí vocês pensam, o enfermeiro é um só, ele que vai poder fazer isso, não vai ser várias pessoas podendo fazer, porque a gente tem uma grande quantidade de técnicos, né, em um plantão só. Então, vocês imaginam, aí fica mais fácil até de regular isso mesmo, né? Então, é por conta disso, tá?
Sinais e sintomas. Aumento da frequência urinária. Então, Professora, oi. mas assim, geralmente as sondas já vêm esterilizadas, já Sim. embaladas certo? Existe alguma outra forma de fazer mais alguma esterilização? Faz algum outro cuidado ou não tem? O cuidado, ele é feito quando você vai manipular. Ele é inserido com luva de estéreo, tá? Ele é totalmente feito de forma estéreo. A limpeza, a higiene do órgão genital, tanto masculino quanto feminino, tem que ser feito de forma muito certa, muito correta. A gente utiliza, às vezes, PVPI, ou usa algum outro... Menos álcool, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente pode usar alguma outra substância, que agora até esqueci o nome, gente, que é o sabonete próprio. Clorexidina? Oi? Clorexidina? Clorexidina, isso. Às vezes foge da minha cabeça as palavras. A gente tem que fazer a limpeza certinha, tá? Não só dali, igual do homem, do meato urinário, da entradinha, ou então da mulher ali, não. A gente faz uma limpeza maior, de uma região maior, e ela é feita somente com luva estéreo. Então, a luva que eu posso fazer a limpeza com uma luva de procedimento normal, e aí, na hora que eu for fazer a passagem da sonda, a mão que eu coloquei no órgão do paciente, eu não tiro mais, porque ela já contaminou, porque teve contato com a pele do paciente, por mais que esteja limpa. A mão que eu tô com a luva estéreo, sem ter encostado em nada, ela só vai encostar na minha sonda, e é com essa mão que eu vou fazer a passagem dessa sonda. A gente tem todo o cuidado para não contaminar, tá? Entendi. E usa também anestésico, né, para poder passar. Sim, a gente usa, às vezes, na maioria das vezes, a xilocaína. Ela é em gel mesmo, né? E aí, na mulher, a gente passa somente a xilocaína no comprimento da sonda, na hora de passar, e no homem a gente pode fazer como se fosse uma injeção de xilocaína. A gente aspira numa seringa, administra, né, na uretra do paciente, segura um pouquinho e depois a gente passa. Porque aí a xilocaína, além de ser um anestésico, ela vai servir também vai ajudar na passagem, nem para não machucar também. E aí vocês, no caso, vocês têm que tomar cuidado com a sonda, porque vocês fazem coleta de urina, né, para poder fazer exame. Então, na hora de fazer a coleta também, limpar super direitinho a sonda antes de aspirar a urina. Ter cuidado para não tracionar, puxar essa urina, porque o balonete vai estar inflado, para não machucar a via urinária do paciente. Tem que ter alguns cuidados, tá? Sim, senhora. Mais alguma dúvida? Professora, Oi. mesmo a gente não fazendo, tipo, colocando sonda, a gente aprende? Olha, isso eu não sei dizer para vocês, porque eu não peguei a parte como que eu vou dizer? O cronograma de vocês. Mas eu não sei se vocês aprendem a passar. Eu acredito que vocês aprendam os cuidados, porque como é um procedimento privativo do enfermeiro, não... Pode ser que vocês aprendam, assim, os cuidados. Aí eu não sei dizer exatamente. Mas se vocês quiserem, depois eu procuro saber, porque quem dá semiologia é a Vanusa. Aí eu pergunto para ela, Ah, então tá, obrigada. tá bom? Até porque tem que ter o cuidado também para, na hora, poder auxiliar o enfermeiro, né? Eu acho que o enfermeiro não pode fazer esse procedimento sozinho. Até faz sozinho, dá para passar a sonda Dá sozinho. para fazer sozinho? Dá para passar. Mas a gente sempre pede ajuda, mas para ter um cuidado mesmo. E aí vocês auxiliam ali, abrindo a embalagem, colocando a xilocaína ou a lidocaína na mão do enfermeiro. Tem mais uma ajuda mesmo. Fica mais fácil, né? Dá para passar sozinho, mas é bem mais fácil quando a gente tem uma ajuda, né? Com certeza. Mais alguma coisa? Para mim, por enquanto, não. Não? Vou seguir então, tá? A gente estava falando dos sinais e sintomas, né? O aumento da frequência urinária, a cistalgia,
que é uma dor, né, ou um espasmo na região da bexiga e da área suprapúbica. Disúria, piúria, hematúria. Gente, hematúria pode ter bastante, porque se é uma inflamação, né, a mucosa da bexiga, ela pode estar lesionada. Então, é comum que ocorra hematúria nos casos de cistite, tá? Que é aquela urina com presença de sangue. Estrangúria frequente, o que significa isso? Queimação e dor durante a micção. Então, é aquele paciente que ele vai querer fazer xixi toda hora, ele não vai conseguir, e o pouquinho que sair vai doer e vai arder. Ele vai ser um paciente que vai ter muita queixa de dor ao urinar, tá? Noctúria, bacteriúria, que é a presença de bactérias na urina, e urgência de urinar. Ele quer fazer xixi toda hora e com muita urgência, como se não conseguisse segurar. E aí, quando eu falo de bacteriúria, que é a presença de bactérias na urina, uma coisa que é legal vocês aprenderem... Nossa, gente, que escândalo! Que é legal vocês aprenderem, principalmente porque vocês vão desprezar a diurese, vocês vão coletar urina para poder fazer exame, essas coisas assim, é que ao longo da sonda, a gente tem a sonda e tem aquele outro caninho, certo? Que a gente conecta na sonda, que é transparente, que é o caninho que vai levar até lá a bolsa coletora. Nesse tubo transparente, a gente consegue enxergar o que a gente chama de grumos. É como se fosse... Já viram um algodão, quando você joga o algodão na água, e aí ele fica todo diferentezinho assim? Fica todo meio engruvinhadinho, mas fica meio... Fica diferente. Na bacteriúria, quando o paciente está com alguma infecção do trato urinário, a gente consegue observar isso pela sonda. Ao longo desse tubo transparente, que é o que vai levar a urina até a bolsa coletora, a gente consegue observar isso, tá? São o que a gente chama de grumos. Não tem escrito aí, se vocês quiserem anotar. Posso seguir? Pode sim. Diagnóstico. Exame físico, exame de urina, né? A urinocultura, antibiograma e cistoscopia. A urinocultura é um exame onde o paciente ele vai fazer... Aí vai acabar a reunião daqui a 10 minutos, tá, gente? Aí eu mando outro link para vocês. A urinocultura é um exame que o paciente vai ficar fazendo como se fosse xixi num pote durante 24 horas para poder fazer o exame, e antibiograma a gente faz para poder ver os tipos de bactéria que tem para a gente conseguir tratar melhor, tá? Normalmente é a Escherichia coli mesmo, e aí o antibiótico ele resolve, tá? O tratamento através dos antibióticos, analgésicos e também anti-inflamatórios. E o analgésico ele é super importante porque a pessoa sente muita dor. Tem paciente que chega, às vezes não vai no médico rápido, e aí ele começa a sentir dor, essa dor ela pode irradiar até para a perna mesmo, tá? Já vi casos assim. E a cistite, ela é uma doença muito... que o pessoal, assim, as pessoas não dão a devida importância para ela. E é uma doença grave, porque se você não cuida, essa infecção ela pode subir pelos ureteres, né? E aí vocês imaginam o estrago que isso pode fazer. Tem gente que pode fazer uma sepsemia e tem gente que não leva a sério. Cuidados de enfermagem. Orientar o paciente a ingerir líquido, urinar com frequência, realizar a higiene pessoal. Esse realizar a higiene pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que quando, não sei se vocês já escutaram isso, né? Que a gente fala que, evacuou, lava, ao invés de só limpar. Principalmente mulher, porque como a uretra ali, né, o canal, ele é muito próximo, e às vezes a gente só limpa, e a gente não sabe se ali a gente tem uma Escherichia coli, né? Isso é mais fácil, né, mais propício de causar uma infecção de urina. Então, se for um paciente que for acamado, toda vez que vocês forem trocar a fralda, realizar uma higiene muito boa, tá? Limpar direitinho, lavar mesmo. Orientar o paciente a evitar o uso de roupas íntimas muito justas, administrar as medicações prescritas e encorajar a ingestão hídrica.
com exceção dos líquidos que podem irritar a bexiga, que é aqueles que a gente já conhece, né? Café, alguns tipos de chá e principalmente Coca-Cola. Encorajar a micção frequente a cada 2 ou 3 horas e orientar a realização ou então realizar a higiene íntima após cada evacuação. Então, a gente já tem que ter uma higiene íntima muito boa, principalmente após evacuação, tá? Alguma dúvida de cistite? Nenhuma. Então, vamos lá. Pielonefrite. O que significa isso? É uma infecção bacteriana também, que pode atingir só um rim ou então os dois. E aí, ó, a palavrinha lá, infecção das vias urinárias altas, porque é lá no rim, né? Causada por invasão bacteriana da pelve renal, túbulos e tecido intersticial de 1 ou 2 rins. Aí vocês estão vendo no anatomiazinha aí do rim, um rim normal e um rim com pielonefrite. Vocês podem observar que até o formato dele muda, né? E aí lá no cálice, vocês veem no cálice, tem um cálice menor e tem um cálice maior, que é esse que está com a presença de pus. E aí, isso pode gerar depois cicatrizes, tá? Que é igual tá ali no desenho. A gente tem inflamação, aí tem o pus e tem cicatriz também, tá? Ela pode ser aguda ou pode ser crônica também, tá? Eu tinha esquecido de falar. Quais são as causas disso? Refluxo uretrovesical. Incompetência da válvula uretrovesical. E aí a gente vai ter, então, o refluxo de urina, tá? Por isso que é uretrovesical. Algumas doenças renais, uma má formação do aparelho urinário, ou então obstrução do trato urinário. Pode ser tanto por tumor, tanto maligno quanto benigno, estenose e os cálculos urinários. Então, os cálculos urinários, a gente já tem uma patologia, né, que fala só dele, porém ele pode causar outra doença também, nesse caso a pielonefrite, tá? Quais são os sinais e os sintomas? Febre alta, até porque é uma infecção, né? Dor na região lombar, calafrio, disúria, que é a dor ao urinar, e polaciúria, que é a micção frequente. Então, os sinais, vocês vão perceber que os sinais e sintomas, até mesmo os tratamentos e os cuidados de enfermagem, eles são muito parecidos, tá? De todas as patologias que a gente vai ver hoje. O diagnóstico, exame físico, exame de urina, urocultura, antibiograma, urograma intravenoso e tomografia computadorizada. O tratamento é a terapia antimicrobiana, né, que é com antibióticos, até que seja erradicada a bactéria do organismo do paciente, e ele é monitorizado através de hemogramas durante todo esse tratamento. A intervenção cirúrgica ela pode ser necessária no caso de obstruções. Então, se há uma pedra que está obstruindo ali o canal e está causando a pielonefrite, o paciente pode ser sujeito a uma cirurgia para remover essa obstrução, tá? Ou então um tumor, o que seja. Cuidados de enfermagem. Manter o paciente em repouso, verificar os sinais vitais, né? De acordo com o protocolo de cada instituição. Administrar as medicações prescritas, orientar o paciente a ingerir líquidos. Mensurar, verificar e anotar o volume e características da diurese. É fazer o balanço hídrico, tá? Porque no caso do balanço hídrico, vocês vão anotar o volume dessa diurese. Porém, se é um paciente que ele está com uma patologia para o sistema urinário, a gente faz a anotação de enfermagem direcionada, que a gente chama. Então, vocês podem anotar lá na anotação de vocês. O paciente, como que está a diurese? É bem meio característico, né? Tem hematúria? Tem em qual quantidade? Tudo isso, quando vocês veem, vocês têm que avisar. Vocês relatam, né? Anotam, faz a anotação de vocês e avisa. Encorajar a micção frequente também, a cada 2 ou 3 horas. Orientar o paciente quanto à realização ou então realizar a higiene íntima dele após cada evacuação. Então, vai depender do tipo de paciente, se é um paciente acamado ou não.
estimular a dieta e observar a aceitação dela, e mensurar diariamente o peso do paciente ao acordar. É bem tranquilinho. Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Vai acabar daqui a 2 minutos, tá? Glomerulonefrite. A gente está falando lá dos glomérulos, que foi do que a gente falou lá no comecinho, né? Então, a glomerulonefrite, ela vai ser uma reação inflamatória lá nos glomérulos em razão de várias doenças que podem atingir os rins. Ela pode também ser aguda ou ser crônica. E aí, alguns episódios de glomerulonefrite aguda podem levar a glomerulonefrite crônica, tá? E isso pode até reduzir os rins até 1/5 de seu tamanho normal. Então, vocês imaginam o tanto que esse rim dessa pessoa diminui se ela passa a ser uma doença crônica. E aí ela pode principalmente, esse rim pode principalmente ficar cheio de tecido fibroso. Igual vocês estão vendo ali no cortezinho, dá para vocês verem ali. As causas. Problemas imunológicos, né, que vão ser provocados por vírus ou bactérias, e doenças como diabetes, porque a gente sabe que a diabetes, quem é diabético, na maioria das vezes tem algum problema renal, né? Ela afeta diretamente o rim. Sinais e sintomas. No começo dessa doença, o paciente pode não apresentar nenhum nem outro. Porém, quando ela chega na fase aguda, o paciente pode apresentar cefaleia, mal-estar, edema facial, dor lombar, a urina escura, hematúria e diminuição do volume urinário. Então, a diurese desse paciente vai estar escura, o que é diferente da hematúria, tá? A urina escura, ela é uma coisa e a hematúria é outra. A hematúria é a presença de sangue na urina. O edema facial, por quê? Alguém sabe me responder por que esses pacientes renais eles podem apresentar edema? Gente, vai acabar o tempo. Vocês vão esperar acabar o tempo só para não responder, né? E aí, gente, vocês não vão me responder por que paciente com problema renal tem edema, faz edema? Eu acho que é por conta de retenção de água, não é? Sim, porque todas as patologias que a gente está falando até agora, a gente está falando que o rim ele está com dificuldade de filtragem, certo? Quer dizer, todas não. A anterior e essa agora. Certo? Sim. Se ele não está filtrando direito, está retendo, não está? É por isso que os pacientes que têm alguns problemas renais, eles fazem edema, tá? Principalmente edema de extremidades. As mãos ficam bem inchadas, os pés também, o rosto também tende a ficar mais inchado, tá? Isso pode desencadear até outros problemas também, tá? Na forma crônica da glomerulonefrite, o paciente ele pode apresentar cefaleia, tonteira, edema, urina escura, hipertensão e insuficiência renal. Então, a glomerulonefrite, se ela não for tratada e ficar, né, se desenvolver para a forma crônica, ela pode ser bem complicadinha, porque na insuficiência renal como se fosse a morte do rim, o rim ele já não funciona mais, tá? Então, é bem complicado, o paciente ele tem que cuidar. E aí, o diagnóstico. Através de exames de urina de rotina, né? Biópsia renal, o exame físico, o exame de sangue e também verificação do aumento da pressão arterial. Tratamento. O tratamento ele tem o objetivo, né, de proteger essa função renal e também tratar as complicações, porque a gente não quer que o paciente evolua para uma insuficiência renal, né?
Os medicamentos que podem ser administrados são antibióticos, diuréticos, antihipertensivos e analgésicos também. A dieta, né? Quanto à dieta, ela tem que ser hipossódica, porque o sódio ele já retém líquido. E se imagina esse paciente fazer uma dieta rica em sódio, como que ele vai ficar, né? Hipoproteica e também rica em carboidratos. E aí os cuidados de enfermagem são praticamente os mesmos, porém esse daqui tem algumas diferenças, né? Que a gente coloca que o paciente ele tem que ficar em repouso no leito com a cabeceira levantada e os pés também ligeiramente elevados para poder tentar diminuir esse edema, que aí a gente vai estar melhorando, né, o retorno venoso. Observar a evolução desse edema. Eu não sei se vocês já aprenderam como mensura edema. Ainda não. Não? Tem um nome agora que vai fugir da minha cabeça, porque eu esqueço muitas coisas que eu quero. Porém, ele é um sinal que a gente faz, que a gente aperta a pele do paciente. A gente vai lá e vai apertar. E aí, ela é classificada como se fossem 4 cruzes. E aí, de acordo com a quantidade de inchaço, a gente vai anotar lá. Uma cruz para cada 4 cruzes. Então, quer dizer que de 4 cruzes de edema, o paciente está com uma só edemaciada. Então, assim, não é tanto. E aí, a gente chega 1 para 4 cruzes, 2 para 4 cruzes. Depois eu vou até pesquisar o nome do sinal, porque agora eu não consigo me lembrar. Não tem na minha cabeça. Observar e comunicar a ocorrência de hemorragias. Então, é praticamente a mesma coisa, não tem muita diferença dos cuidados de enfermagem, não, tá? Alguma dúvida de glomerulonefrite? Não. Então, vamos lá. A insuficiência renal. O que é isso? Vocês estão vendo que aí na imagem, a gente tem a imagem do meio, um rim normal. Do ladinho, a gente tem a insuficiência renal aguda, porque a insuficiência ela pode ser aguda ou crônica. E aí, qual que é a diferença? Na insuficiência renal aguda, o rim ele tende a ser aumentado. Vocês estão vendo que ele está bem maiorzinho. E na insuficiência renal crônica, ele já está todo murchinho, até meio engruvinhadinho, que é quando o rim ele já não funciona mais. Então, a insuficiência ela é a redução súbita e progressiva da função renal. E por que isso acontece? Porque acontece a destruição dos nossos glomérulos. Então, se eu não tenho glomérulo, eu não vou fazer filtragem, né? Então, o rim ele não vai funcionar. Ela pode ser aguda ou crônica, sendo que a doença crônica é um estágio terminal e irreversível da função renal. Então, esse paciente que tem insuficiência renal é um paciente que ele entra para fazer diálise, né? Ele vai fazer a diálise, tanto a peritoneal, quanto a diálise normal em máquina, que é feita em um hospital. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso. Já? Eu sei a diferença sobre os dois, sim. Qual que é? Então, a diálise peritoneal ela é feita 4 vezes ao dia. É feita com bolsas de glicose, a pessoa consegue fazer em casa. E pela máquina, a pessoa vai, acho que, dependendo da situação, de 4 a 5 vezes por semana na clínica para fazer a diálise pela máquina, não é isso? Então, a quantidade, ela sempre vai variar. Mesmo na diálise peritoneal, ela pode variar, tudo vai depender do caso do paciente, tá? Porque se a insuficiência renal ela é em um rim só, dependendo, o paciente vai depender das condições clínicas desse paciente, tá? E a hemodiálise que é feita no hospital, ela é feita na máquina, né? E ela pode ser feita através de catéter, ou então o paciente ele vai fazer... Ai, gente, por que eu sempre esqueço? Que é a junção de uma veia com uma artéria. E aí a gente funciona isso para poder fazer. Ai, gente, eu sei o nome, eu não consigo lembrar. Eu tenho esses brancos. E aí é feito dessa forma, tá? E a diálise peritoneal, ela não é feita só com glicose, ela tem outros líquidos também, tá? Que vai encher a cavidade, né, abdominal com um líquido
e dá para fazer até durante a noite. O paciente pode fazer isso dormindo. Eu conheci uma paciente que era assim, ela fica com um catéter, né? E ela fazia durante a noite. Então, era bem para ela, assim, é incômodo, mas não é, né? É tranquilo até. Ela pode ser causada pela glomerulonefrite, né? Pela pielonefrite. Professora, Oi. o nome é fístula? Isso! Nossa, gente, eu tenho muito branco assim. Eu não sei se vocês já repararam, porque eu tenho muito branco. Eu sei a palavra que eu quero e aí dá um branco, eu não consigo lembrar. Por nada no mundo. Eu fiquei É na uma dúvida, mas fístula. eu acho que é. É uma fístula, Fístula. isso mesmo. Vocês já viram algum paciente portador de fístula? Eu tenho um tio que faz hemodiálise. Ela vibra, porque aí a gente tem a mistura, como é a junção de uma artéria com uma veia, a gente tem a mistura dos nossos dois tipos de sangue, o rico em gás oxigênio e o rico em gás carbônico. E aí, imagina a baguncinha que faz ali naquela área, ela vibra, você coloca a mão, você sente ela vibrando. E aí, a fístula, ela é feita e ela tem que esperar um tempinho ela maturar, porque ela não é feita e já fazer. Tem fístulas, às vezes, que nem dão certo, e aí tem que ficar tentando. Mas é muito mais fácil do que um paciente ficar com um catéter de hemodiálise, né? Porque tem que ter muito cuidado, aí tem que ter uma higiene muito boa, às vezes o paciente não tem, aí pode contaminar. Então, é muito mais prático o paciente ter uma fístula, tá? Mas a fístula, como que eles realizam a hemodiálise sem catéter? Você vai funcionar na hora. Ah, entendi. Funciona a Vai, fístula vai na funcionando a hora. fístula ali? Oi? Vai funcionando a fístula ali, então? Vai funcionar a fístula. Funciona exatamente na fístula. Depois, vocês me lembrarem, eu vou tentar achar e aí eu mando para vocês. Vou ver se eu acho alguma imagem ou algum videozinho. Vou mandar para vocês como que é feito. Mas funciona na fístula, sim. Tá? É porque com o catéter, normalmente eu penso que é até mais fácil, né? Então, é Do porque tudo vai que na depender. O fístula. catéter, ele é de longa permanência, tem pacientes que ficam meses com ele, né? Se cuidar direitinho. Porém, ele é... Imagina, às vezes o paciente ele não tem muito cuidado, não é todo paciente que vai ter cuidado. Ele é muito mais fácil de ser contaminado. É um catéter que a gente chama de triplo lumen. Ele tem 3 vias, porque na hemodiálise a gente usa 2 vias, porque uma é de saída do sangue e a outra é da volta do sangue no nosso organismo, né? A gente chama de vias. Uma via, ela é arterial, uma via, ela é venosa. Então, ela é desse jeitinho assim, a gente usa é um catéter de 3 vias. E aí, vai depender. Tem paciente que tem esse catéter no braço, tem paciente que fica esse catéter no pescoço, na femoral. Então, assim, imagina o cuidado que esse paciente tem que ter. Não é muito mais fácil um paciente com uma fístula, que fica ali no braço, bonitinho, chega lá, funciona, faz a hemodiálise, e depois tira e ele vai embora para casa sem nada? O No risco de caso do meu contaminação tio, é bem menor. O meu tio, ele já fez uma fístula ali no braço direito, que não deu certo. Aí dessa Sim. vez tentaram fazer no braço esquerdo. É porque Inchou que tá inchado até o pescoço. nem sempre dá certo. Então, a gente tem, enquanto espera para ver se vai dar certo e para saber se a fístula ela vai maturar, o paciente fica utilizando o catéter de hemodiálise mesmo, tá? Vocês já tiveram aulas entendi. sobre hemodiálise, essas coisas? Ainda não. Ainda não. É bem legal, porque técnico de enfermagem pode fazer, né? Tem um treinamento, faz a capacitação, e vocês podem ser responsáveis pela hemodiálise de um hospital, por fazer. Além de só preparar o paciente, vocês podem realizar a hemodiálise. É bem legal. Então, vamos lá. A etiologia, ela é definida, né? Dividida em pré-renal, que é quando a gente tem causas relacionadas ao suprimento sanguíneo, renal, que é dano ao rim, ou então pós-renal, que são causas no trato urinário, tá? Sinais e sintomas. Na forma aguda, o paciente ele pode apresentar oligúria, edema, anorexia, náuseas e vômitos e hipertensão. Por que esse paciente ele pode fazer, lá na forma crônica, ele pode fazer anúria? O
que é a ausência de urina? Alguém? Aí complicou. Gente, vamos pensar. Não é difícil. A anúria é a falta da urina, a ausência da urina. Se é um paciente que está com insuficiência renal, ele não está fazendo a filtragem do sangue, ele não está produzindo urina. Então, ele não vai urinar, ele não faz xixi. Ah, faz sentido. Certo? Simples. Quando tem a insuficiência renal dos 2 rins, isso pode acontecer. A gente vê muito isso. Pacientes que são dialíticos não urinarem. É por isso que eles ficam inchados também? Sim, porque está retendo. Está retendo tudo. Imagina, você não está liberando as substâncias que você não está usando, você não tá, que o corpo não precisa, você não está liberando líquido, né? Água. Está tudo ali no seu corpo, no seu organismo. Por isso que faz edema. Porque o rim tem a função de filtrar e a gente, pelo sistema urinário, né? A gente elimina isso. Imagina se não estiver funcionando. E aí podem acontecer até outras doenças também, né? Tem outras complicações. É bem ruinzinho. E aí, na forma crônica, além disso, o paciente pode ter anorexia, náuseas e vômitos, irritabilidade, dispneia, fadiga e contrações musculares também, tá? O diagnóstico, ele é feito através do exame físico e também o exame de urina e de sangue. E aí, como que é realizado o tratamento? Aqui, essa sigla, IRA, é insuficiência renal aguda, tá? E IRC, insuficiência renal crônica. Então, lá na insuficiência renal aguda, ela pode ser reversível se ela for tratada adequadamente, porque a gente viu que pode ser causada por glomerulonefrite, pielonefrite, né? Então, se a gente trata isso, a gente consegue reverter essa insuficiência renal. Porém, na insuficiência renal crônica, a gente vai tentar manter os níveis sanguíneos o mais próximo do possível do normal. Ou seja, é um paciente dialítico. E aí, esse paciente, ele pode ser colocado até em fila de espera para transplante renal, só que é uma coisa difícil, né? Mas pode ser colocado. As medicações que vão ser administradas são diuréticos, analgésicos, antihipertensivos e antieméticos. Antiemético é medicação para náusea e vômito, tá? Também vai ser administrado ao paciente uma dieta hipossódica, hipoproteica e hipercalórica. E aí, esse paciente ele pode fazer tanto a diálise peritoneal quanto a hemodiálise, tá? Cuidados: manter o paciente em repouso, manter o equilíbrio hidroeletrolítico, pesar esse paciente diariamente, fazer o controle dessa ingestão hídrica, porque nesse caso, se ele não está fazendo a filtragem do sangue e ele não está eliminando urina, ele está retendo, não é um paciente também que a gente vai poder deixar beber a quantidade que quiser de água. E aí a gente já tem, se for um paciente internado, a gente já tem a hidratação, né, através de soro, então a gente tem que ter esse controle também. Verificar os sinais vitais, administrar dietas e medicamentos prescritos e preparar o paciente para diálise na insuficiência renal crônica, tá? Alguma dúvida? Não, não. Por enquanto, não. Chegamos na retenção urinária. O que é a retenção urinária? É a incapacidade da bexiga de se esvaziar completamente. E aí, essa urina, ela vai ficar acumulada, né, presa no interior da bexiga, e aí a bexiga, ela vai acontecer o quê? Vai se distender, ela vai aumentar. Vocês podem até ver aí na imagenzinha, a bexiga normal, a urina, né, saindo pela uretra, e aí na retenção, vocês vão observar que o ureter, ele tá maior, certo? Por que ele tá maior? O que tá acontecendo ali? O que pode acontecer? A urina não está sendo eliminada e vai acumulando ali
na bexiga. Chega um momento que não tem para onde essa urina ela continuar fluindo e vai juntando ali no ureter. E isso pode acontecer o quê? Pode ocasionar o quê lá nos rins? Pode causar uma insuficiência renal, então uma pielonefrite, não pode? Pode acontecer da bexiga estourar? Não, gente, estourar assim não. Mas a insuficiência renal ela é diferente da pielonefrite, tá? A gente pode causar uma inflamação. E aí, dependendo do local, a gente vai chamar de pielonefrite. E aí, sim. Isso tudo, ela pode, o paciente ele pode sentir, né, uma sensação de peso, porque vocês imaginam, desconforto, sensibilidade dolorosa à palpação. Então, porque a bexiga, ela tem ela é um órgão muscular e elástico, mas ela tem não foi feita para ficar desse tamanho todo, né? Para vocês terem noção, eu coloquei aí que a capacidade da bexiga em um adulto vai variar de 500 a 1.000 ml, sem representar grandes sofrimentos da musculatura. Nos casos de retenção, essa bexiga ela pode conter de 2.000 a 3.000 ml de urina. Então, vocês imaginam, pode chegar até o triplo da quantidade que é tranquila, vamos dizer assim. Então, é bem desconfortável, né? Sinais e sintomas. O sinal principal é a ausência de diurese, né? No espaço de várias horas, assim como a distensão da bexiga, denominada bexigoma. Então, quando o paciente está retendo urina, se a gente palpar, a gente vai sentir a urina dele bem maior. Assim, absurdo. Já peguei paciente assim, fazendo retenção por conta de anestesia, era um pós-operatório, por conta da RAC. Então, até voltar, até ele conseguir controlar isso, ele não estava conseguindo eliminar a diurese. E aí, você palpa, você identifica, assim, na hora que ele está fazendo bexigoma. Pode apenas ter a sensação de peso ou dor intensa, sempre que a distensão da bexiga ultrapassar a capacidade normal deste órgão. E aí, dentre as causas, a gente tem o aumento da próstata, porque a próstata, ela fica pertinho ali da uretra, né, masculina. E aí, se a gente tem um aumento dessa próstata, o que vai acontecer? Vai como se fosse espremer, vamos dizer assim, a uretra. Então, o xixi ele não vai sair, vai reter. Constipação, estreitamento e edema da uretra como consequência de parto e cirurgia. Ansiedade emocional também pode afetar a capacidade de relaxamento dos esfíncteres uretrais. Então, até a ansiedade pode causar uma retenção, tá? E aí eu não coloquei, se vocês quiserem anotar. Pós-cirúrgico também pode ocorrer a retenção urinária por conta da anestesia. Cuidados de enfermagem. Nos casos de retenção, a gente vai tomar as medidas possíveis para estimular a diurese espontânea, antes da gente fazer uma passagem de sonda, tá? Então, o que vai acontecer? Às vezes, o paciente, ele não, se for um paciente acamado, dependendo, ele não vai conseguir, ele vai ter vergonha de fazer, de urinar na comadre ou no papagaio. Então, o xixi ele não vai sair. Você vai colocar ele lá e o xixi não vai sair, porque se ele estiver internado num quarto com mais gente, não vai acontecer, né? Ele não vai fazer. Então, a gente tem que garantir a privacidade desse paciente durante a micção, para ele se sentir mais relaxado e conseguir fazer o xixi. Abrir torneiras e chuveiros próximos, para a gente mexer ali com o emocional da pessoa, né? O psicológico da pessoa, escutando barulhinho de água. Compressa morna na região suprapúbica. Por que a gente pode fazer compressa morna? O que a água morna faz? A gente vai fazer uma compressa morna e não uma compressa gelada. Por quê? Hein, gente? Será que é para poder relaxar a musculatura, a compressa quente? A água gelada, ela faz vaso. Vasoconstrição. E a água morna, ela faz vaso? Dilatação. Pronto. Por isso que a gente vai fazer nesse caso compressa morna.
Além de relaxar a musculatura, a gente vai estar fazendo uma vasodilatação. E aí, por último, em último caso, a sondagem vesical de alívio, tá? E aí, nesse caso, vocês estão fazendo todos os outros cuidados, não deu certo, vai avisar o enfermeiro vai lá e vai passar uma sondinha e pronto. Certo? Alguma dúvida? Ainda não. Ainda não. Tá de boa, professora, tá tranquilo. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a incontinência urinária. A incontinência, ela vai ser uma disfunção, né? Onde o paciente ele vai perder o controle total ou parcial da micção. E aí a gente está falando lá dos esfíncteres, tá? O paciente ele não vai ter mais o controle do esfíncter. Essa pessoa, até coloquei aí, que é uma pessoa que ela vai se sentir socialmente marginalizada e ela pode até se afastar de algumas atividades sociais. Porque você imagina, tem gente que às vezes num espirro escapa, na tosse escapa, porque aí ela é parcial. Quando ela é total, você imagina. Aí a pessoa tem que usar, às vezes, dependendo do paciente, usa algum tipo de absorvente, às vezes, dependendo do caso, até algum tipo de fralda, fica com aquele cheiro forte de urina. Então, é uma pessoa que ela vai ter o psicológico abalado também, tá? Quais são as causas? Comprometimento da musculatura dos esfíncteres ou do assoalho pélvico, gravidez e parto, tumores malignos e benignos, doenças que vão comprimir a bexiga, tosse crônica dos fumantes, bexigas hiperativas que contraem independentemente da vontade do portador, infecção do trato urinário e estresse emocional. Então, a gente tem várias causas que podem acontecer, né, cometer a pessoa ter lá a incontinência urinária. E aí, alguns a gente vai conseguir tratar e outros não, né? Então, assim, é bem chatinho, é bem ruinzinho. Os pacientes, eles ficam bem abalados. O tratamento vai depender da análise minuciosa do problema, de forma individualizada, e vai variar segundo a natureza específica desse problema, porque cada paciente ele vai ter incontinência urinária por um motivo, né? Os que sofrem de incontinência urinária podem habitualmente curar-se ou pelo menos melhorar consideravelmente. Tudo vai depender da causa, tá? Muitas vezes o tratamento ele vai ser apenas medidas, né, simples que vão mudar esse comportamento. Então, aí não é muito difícil, não. Os cuidados de enfermagem. Balanço hídrico, administrar dietas e medicamentos prescritos e sempre verificar a roupa de cama. Aí, vamos lá. A incontinência urinária, dificilmente um paciente ele vai ficar internado numa clínica médica por conta de uma incontinência urinária, somente. Ela vai estar lá, pode ser que seja por algum motivo que esteja causando a incontinência, tipo um tumor, alguma coisa assim. Porque só a incontinência não é motivo, né? E esse paciente, ele vai ficar mais acamado. E aí, eu coloquei verificar a roupa de cama, por quê? Se é uma incontinência, está sempre escapando, pode ser que seja um paciente que fique muito molhado. E aí a gente tem a maceração da pele dessa região, tá? E aí o odor também pode ficar incômodo, por isso que eu coloquei como cuidado de enfermagem a gente sempre verificar a roupa de cama, tá bom? Mais alguma dúvida? Gente. Tá tranquilo, professor. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar da urolitíase, o chamado cálculo renal, cálculo do trato urinário, tá? Como que ele é formado? A urina, ela é formada, né, por algumas substâncias, e aí a gente tem o cálcio e o ácido úrico no meio dessas substâncias. E essas substâncias, elas são cristalinas, ou seja, ela forma cristais.
E é aí que a gente vai ter a origem dos cálculos renais. Ou eles vão ser formados por ácido úrico ou por cálcio, tá? E aí, em algumas situações anormais, essas substâncias elas vão se cristalizar e vão se depositar em alguma parte do sistema urinário, que aí vai formar os cálculos renais ou então urolitíase. E aí, a gente tem os cálculos renais, aí vocês estão vendo no desenho, nos cálices maiores e menores do rim, que são esses lá em cima, ou então a gente pode ter esse cálculo lá no ureter. E aí, a gente vai ter complicações. As causas, ela é desconhecida, ninguém sabe por que essas substâncias elas resolvem cristalizarem, porém, elas cristalizam e vão formar os cálculos. Alguns fatores eles podem favorecer essa formação, como a infecção das vias urinárias, a estase urinária, períodos prolongados de imobilização no leito, ingestão excessiva de cálcio e também a desidratação. Sinais e sintomas. Podem aparecer de forma indolor, né? Ou então em crises de cólicas renais, que vai ser caracterizada por uma dor muito intensa e profunda na região lombar. Gente, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de pesquisar quais são as piores dores do mundo. A dor do cálculo renal é uma das piores dores do mundo. Então, vocês imaginam a dor que é. A minha mãe tem, e a minha mãe, assim, já chegou a praticamente desmaiar de dor, para vocês terem noção. Eliminação de urina com sangue e pus, porque a pedra ela pode machucar, né? Tanto o rim quanto o ureter, associados à distensão abdominal, diarreia, náuseas e vômitos. Quando o cálculo ele se aloja no ureter, vai surgir dor aguda, intensa, em cólica, que pode se irradiar da coxa e também da genitália. Há também um frequente desejo de urinar, mas a pessoa somente elimina uma pequena quantidade de urina, porque se a pedra está ali no meio, ela está no ureter, ela está atrapalhando que essa urina ela saia do rim e vá para a bexiga, né? Então, por isso que ela vai ter a vontade, mas vai urinar pouco. O tratamento determinar o tipo de cálculo, eliminar esse cálculo, evitar uma lesão renal e controlar a inflamação e aliviar a dor. Então, primeiro esse paciente ele vai chegar, a gente vai administrar analgésico. E aí, a gente vai evitar a lesão renal, no caso, a gente vai remover esse cálculo, como? Alguns cálculos de 5 a 1 centímetro, de 0,5, né, meio centímetro a 1 centímetro de diâmetro, eles conseguem ser eliminados espontaneamente. Às vezes, através até de medicação, dependendo do tamanho, a gente consegue dilatar as vias urinárias e esse cálculo ser eliminado. Porém, alguns cálculos, né, que são maiores de 1 centímetro, eles vão ter que ser removidos ou fragmentados. E aí a gente tem um procedimento que chama de litotripsia, que é utilizado para fracionar os cálculos para serem eliminados pela urina. Como que acontece? A minha mãe ela já fez esse procedimento e tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é legal vocês saberem também, se vocês quiserem anotar, é o catéter duplo J. Ele é um catéter que ele vai ser inserido lá no rim, vai ficar preso, né? Ele tem um ganchinho, por isso que ele é chamado de duplo J, ele tem um ganchinho nas duas pontas, e aí ele vai ficar preso, um lá no rim e um lá na bexiga. E aí ele tem, a função dele é dilatar essas vias urinárias para tentar remover, eliminar, né, essa pedra. Porém, quando o paciente às vezes fica até um mês com esse catéter. Se ele não adianta, a gente pode fazer o procedimento que chama litotripsia. É como se fosse eu sempre esqueço as palavras que eu quero usar. Mas ele vai fragmentar, ele vai quebrar mesmo, vai chegar, né? A gente vai inserir isso através das vias urinárias do paciente, e aí ele vai chegar até lá na pedrinha e ela vai quebrar essa pedrinha, e aí depois o organismo do paciente vai se encarregar de eliminar sozinho, tá? E aí a gente tem que, eu coloquei aí, determinar o tipo de cálculo, porque quando a gente remove, a gente consegue remover esse cálculo, a gente tem como mandar para biópsia e saber do que ele é formado. Se ele é formado de cálcio, do quê?
Porque se ele é formado de cálcio, por que que ele está sendo formado assim? O que está causando? O que está acontecendo no organismo dessa pessoa que está causando isso, né? E aí, coloquei como cuidados de enfermagem. Alívio da dor, que pode ser facilitado por meio de banhos quentes ou aplicação de calor úmido na região do flanco. Ingestão elevada de líquidos deve ser mantida. Balanço hídrico e controle de sinais vitais. É um paciente que ele pode ingerir bastante líquido até para ele produzir mais urina e tentar eliminar essa pedra, tá? E alguma dúvida? Acho que eu parei, né? Acho que não. Depois esclarecer bem. Acha que não? É porque bem eu tenho que ver na tranquilinho, hora né? depois. É porque esse tipo de caso assim, a gente vai ficar sabendo mais quando eu receber, né? Como Se assim? tiver no hospital. Gente, mas assim, igual a gente passa as patologias para vocês entenderem o porquê que aquele paciente está lá e o que está acontecendo com ele. E aí, a gente tem que entender o que está acontecendo para a gente saber o que fazer para a gente conseguir ter um cuidado de enfermagem melhor, certo? Porque não adianta nada você querer prestar um cuidado se você não sabe o que está acontecendo, do porquê que aquilo está acontecendo. Certo, galerinha? Alguma pergunta? Mais nada. Nada? Tá bom, então. Eu vou ver se eu acho para vocês algum videozinho da fístula e mando lá no grupo. Vou tentar achar agora ainda, tá? Você ia passar umas coisas para a gente poder anotar. Eu já nem lembro muito mais, gente. Vocês vão ter que me lembrar. Eu falei do catéter duplo J, falei da fístula. O que mais? Do catéter peritoneal também, né? Da diálise peritoneal. Vou ver se eu acho tudo isso. O que vocês quiserem, tiverem de dúvida, manda lá no nosso grupo, que eu vou mandando para vocês. No nosso grupo mesmo, tá? Sem ser o que tem o pessoal lá, os coordenadores. Tá. Naquele grupo lá, a gente não consegue mandar mensagem, não. Por quê? O dos coordenadores que ele tá falando. E coordenadores. Ah, tá. Então manda lá no nosso, que aí eu já mando para vocês. Vou ver se eu acho agora mesmo. Tá bom? Já acabou a aula, professora? Acabou, é bem tranquilinha essa. Falei que ela era curtinha. Ah, então tá. Tá bom? Mas se você puder mandar o slide pra gente lá no Vou grupo. mandar, eu gravei a aula, vou mandar lá também. Tá bom? Tá bom, obrigada. A Sim, Gabi pediu senhora. para ser adicionada no grupo. Adicionem ela lá, tá bom? Sim, senhora. Tchau, tchau, gente. Tá, Boa ok. noite e até quinta. Boa noite, professor. Até Tchau, quinta. até. Boa noite, professora. Boa noite.